Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, somos alunos do EJA-Campo, fazendo um trabalho de pesquisa referente à comunidade com o sentimento de pertencimento. Estamos aqui com o seu Aloysio. Vamos fazer algumas perguntas para ele sobre a comunidade do Zé Castor, Pontinha, sobre essa história aí, né? O que é Zé Castor e o que é Pontinha. Tem gente que diz que é a mesma coisa, tem gente que diz que não. Então, nós temos aqui uma pessoa que saiba e que vai responder para a gente, né? Então, seu Aloysio, dia, mês e ano do surgimento da Vila do Zé Castor. Boa noite, né? Quero agradecer o convite. Essa data é uma data um pouco complexa porque isso aí surgiu de um conflito. Foi entre os moradores da vila na época e os proprietários de terra, que queriam impedir que os moradores fizessem casa aqui na comunidade. Isso aí, quando houve em 81, houve uma ampliação da PA 462, em 81, e com isso surgiu a mudanças para cá, para a vila. Então, em 81 foi a ampliação, e em 84 surgiu o conflito. Então, no dia 20, é considerado no dia 20 de outubro de 84, o surgimento da vila, que é conhecido hoje como Zé Castor, que na época era chamado de Vila da Pontinha. Por que Vila da Pontinha? Porque surgiu na beira do porto, né, a primeira escola lá, aí migrou para ali, para próximo, onde passava a outra rodovia, que é onde fica próximo ali do Adonias e do Zé Coro. Aí em 81 migrou novamente para cá com a ampliação da rodovia. Então, no dia 20 de outubro de 1984, é considerado a data de fundação da comunidade. Por quê? Porque houve um conflito entre moradores e o proprietário da terra, que não permitia entrar na justiça, e a justiça deu ganho aos moradores da vila para que se construísse campo de futebol, construísse escola, construísse moradias, e por isso surgiu a vila nessa época. E a origem do nome Zé Castor ou Pontinha? A origem do nome Pontinha surgiu lá do porto, porque os pescadores iam para lá e deixavam a canoa, ou pegavam a canoa para sair ou chegar, onde tem uma pequena elevação sobre o Igarapé, Rio Iguraí, né? Bem naquele encontro ali, aí tem uma pedra grande que chamavam de Pontinha. Então surgiu a Vila da Pontinha lá no porto. Aí de lá migrou para ali, para onde eu acabei de falar, que veio para cá a escola. Aí a escola continuou sendo Escola da Pontinha. Quando migrou para cá, para onde está agora, a margem da PA, também continuou como Pontinha. Esse aí é o nome, por isso a origem do nome Pontinha. Agora, a Zé Castor já foi devido a um morador que chegou e se localizou na comunidade, colocou um pequeno comércio e uma placa que identificava como Parada Zé Castor. Daí foi surgindo os nomes devido a esse morador. Quais os nomes dos primeiros moradores e de onde vieram? O primeiro morador, após a ampliação, foi o Pedro Gonçalves. Alguns chamavam até por um apelido que eu não vou dizer o nome, como era, porque é meio feio. Então, o segundo morador foi o Miguel do Rosário, conhecido por Miguel Bode. O terceiro morador foi o Francisco de Souza, conhecido por Chico Gado. E o quarto morador foi o Zé Castor. Quando chegou na comunidade, colocou um comércio, fez sede de futebol, ajudou a construir campo de futebol, e por esse motivo das pessoas que vinham para cá jogar bola, para festa, comprar alguma coisa num pequeno comércio, dizer que vinha para o Zé Castor. E no momento atual, qual é a cultura que se destaca?
É a agricultura, cultura ou agricultura? A cultura. Cultura. Acho que está se referindo a tipo de economia, né? Então, a cultura que mais permanece na comunidade é a agricultura, porque é onde se produz farinha, se produz arroz, feijão, é o que mais se destaca como fonte de economia. Tirando dessa, o extrativismo, que na época do extrativismo, o bacuri é o ponto mais forte. Próxima pergunta. Seu Aloysio, o que fazia parte de algumas regiões é como se dividiam quando não estava no campo, ou seja, na roça. Como se fazia parte da... Como fazia... Faziam parte de alguma religião tá. e como se divertiam quando não estavam no campo, ou seja, na roça. A principal diversão e religião, a principal que surgiu primeiro foi a católica, seguido que veio a evangélica. E a principal diversão era futebol e festa. Era a única diversão que tinha na época. Já agora já existem outras diversões, mas antigamente as mais focadas eram o esporte. Professor Luiz, quais as primeiras culturas que passaram a praticar na comunidade como meio de sobrevivência e quais eram as ferramentas utilizadas para a manuseação deste cultivo? É isso que eu acho que se parece mais com o que tu fez, né, Joãozinho? Referente à agricultura que eu estou falando. Aí os principais objetos que eles usavam para esse cultivo sempre foi a enxada, o facão, o machado, que na época. Hoje já se utiliza outros equipamentos mais modernos, no caso de motosserra, roçadeiras, mas antigamente era só um facão e uma enxada. Como que foi exposta para outras cidades? Eu acho que sobre a agricultura. Se exporta para outra comunidade, né? Uhum. Sempre a farinha, o bacuri, sempre são exportados para Bragança e outras regiões. Os que passam aqui, né, com a quantidade, principalmente do extrativismo, que no caso do bacuri, exportam para outras comunidades, seja Bragança, Belém e outras por aí. A mesma dá para a sobrevivência da família e ter como renda garantida para as pessoas? Só o extrativismo não, mas com a agricultura sim, porque a agricultura, que é a produção de farinha em massa, essa aí sustenta os seus familiares. A pesca nós sabemos que também faz parte, mas ela é em menos escala, ela não tem grande proporção. A pesca na nossa região, até porque perdeu mais as bolsas, que antigamente tinha bastante pescadores. Hoje ficaram mais parados e não vão quase pescar. Mas a agricultura continua sendo explorada. Professor, o senhor se sente bem ou melhor? Tem amor onde mora? E por quê? Olha, no momento me sinto bem sim, até porque eu morava numa comunidade vizinha, né, ali no Bacunda, migrei para cá por causa do serviço, quando eu estava trabalhando, e sempre me senti bem aqui na comunidade, sempre fiz o possível pela comunidade. Tive algumas influências religiosas, como no caso da Igreja Católica, esporte, no caso do futebol. Eu fiz parte da escola que também passei por muitos anos trabalhando e graças a Deus me sinto bem até o momento, tudo certo.